Alô pessoal, vamos dar continuidade vendo nessa aula a relação entre direito e justiça na prática, à luz das casuísticas. Nós não temos a pretensão de identificar o que seja o direito, o que seja a justiça, não é isso. Você, com certeza, tem a convicção de que é difícil saber o que é justiça, mas não é difícil saber o que é a injustiça. Então a gente trabalha meio que por exclusão. E o nosso objetivo é apenas que você tenha essa consciência da dificuldade de identificar com certeza o que seja a decisão certa por justiça, a justiça certa. Eu quero que você trabalhe essa conscientização. Para isso, eu vou mostrar alguns casos concretos para você e você vai trabalhar essa conscientização. Você precisa pensar que os casos de justiça que trabalhamos na ciência do direito, esse aspecto da justiça atrelado ao direito, não é a mesma coisa de que um simples caso de você dividir um chocolate para uma criança, como eu dei de exemplo na aula passada, em que a uma criança você dá um pedacinho pequenininho e a outra você dá um pedação. Aquilo vai gerar uma indignação na criança que recebeu um pedaço menor, é uma questão de injustiça muito clara, mas no direito nada é assim tão claro. Então vamos lá. Preste atenção nessa situação aqui que é bem recente, agosto de 2020. O que ficou decidido aqui com um área de definitividade pelo STF? Antes já tinha jurisprudência trabalhando a situação, mas agora o STF colocou uma pá de cal aqui na questão. Penas extintas há mais de 5 anos podem ser consideradas como maus antecedentes em nova condenação. Primeira coisa que você tem que saber, a diferença entre reincidência e maus antecedentes. A reincidência é uma agravante. Então você tem aqui reincidência. Reincidência é uma agravante. Então o juiz, à luz do artigo 68 do Código Penal, lá você tem o método Hungria, o método trifásico. Quando que o juiz avalia as agravantes? É na segunda fase da dosimetria da pena. Ele verifica primeiro se tem atenuante, se tiver atenuante, ele aplica atenuante e depois ele vai ver se tem agravante. A reincidência é uma agravante, então o juiz vai aumentar a pena ali nessa segunda fase da dosimetria da pena, vai aplicar uma agravante. Depois vem a terceira fase, que são as causas de diminuição e de aumento. Então, reincidência é uma agravante. Onde está prevista que a reincidência é uma agravante? No artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Tem lá que a reincidência é uma agravante. Agora, e maus antecedentes? Maus antecedentes, pessoal, são os antecedentes ruins. A pessoa já fez alguma coisa. E onde que o juiz utiliza esse passado, esses maus antecedentes, para trabalhar com o direito penal no momento da aplicação da pena? Ele faz isso à luz do artigo 59 do Código Penal. O juiz avaliando os maus antecedentes ou bons antecedentes, ele vai fixar a pena base, porque a pena ela deve ser individualizada, conforme o preceito constitucional, o princípio constitucional expresso, que é o da individualização da pena. Duas pessoas podem cometer o mesmo crime, porém uma vai ter uma pena X e a outra Y, porque leva em consideração cada pessoa, princípio da individualização da pena. Então, aquela pessoa que nunca fez nada, ela tem bons antecedentes. Aquela pessoa que já fez alguma coisa, ela tem maus antecedentes. Então, diante disso, o que podemos encontrar em um processo penal? Um réu primário de maus antecedentes. Por que a gente pode ter um réu primário de maus antecedentes? Porque a reincidência ela vai sumir após um período de 5 anos do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade.
sumiu, não é mais reincidente. Então esse réu, essa pessoa, se virar réu em um outro processo por um outro crime, no momento de aplicar a pena, o juiz na segunda fase da dosimetria não vai mais agravar lá a pena do sujeito, porque ele é reincidente na fração que o tribunal já estipulou, é um entendimento jurisprudencial, de 1/6 da pena. O juiz não vai mais aplicar essa reincidência, porque já passou aquele período de depuração, os 5 anos. Então você vai ter um réu primário de novo, ele virou primário, só que ele já fez alguma coisa, então ele vai ter maus antecedentes. E quem nunca fez nada vai ser primário, porém, ó, vai ser de bons antecedentes. E por que é assim, pessoal? Porque é uma questão de justiça, só que é uma justiça voltada para o direito positivo. O jurista, o cientista do direito, ele procura trabalhar aquilo que é um senso de justiça natural que todos têm, mas ele tem que ter um parâmetro objetivo, senão vira bagunça. Então ele vai olhar para o direito positivo. Se a Constituição Federal prescreve lá no rol dos direitos individuais que faz necessário garantir a individualização da pena, não pode, então, pessoal, uma pessoa que nunca fez nada, nunca fez, receber a mesma pena por uma pessoa que já fez, por mais que tenha passado os 5 anos. Então, qual era a discussão aqui? Que se passou 5 anos, não pode ter mais nada. Acabou, zerou. A pessoa não é mais reincidente e nem também vai possuir maus antecedentes. Só que o STF entendeu que isso violaria muito o dispositivo constitucional expresso que prescreve a individualização da pena. Então, se você tem uma relação jurídica de direito penal, você tem que trabalhar com a justiça que o direito positivo vai trazer. E nós temos esse entendimento hoje do STF que fica difícil você quebrar. Por quê? Como que você vai zerar tudo após 5 anos e se cair diante ali do juiz, do processo, um réu primário de bons antecedentes e um réu primário de maus antecedentes e um concurso de pessoas, por exemplo. Como que ele vai fazer? Os dois vão receber a mesma pena? Isso não foi possível de ser engolido. Daí, o STF, baseado no direito positivo, pegou lá a justiça do direito positivo, senão ia ser a justiça dele, do ministro, a ideia de justiça política, e aí que ficaria pior. Ele foi, então, pegou uma regra de direito positivo, que está na própria Constituição, está no rol dos direitos individuais, é uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, cláusula pétrea, direitos individuais. Falou, bom, vamos garantir aqui o princípio da individualização da pena. Aí eu te pergunto, você concorda com isso? Muitas pessoas não concordam, deu muita discussão, mas é uma questão de justiça. Só que eu quero te mostrar que nós não estamos aqui dividindo um chocolate. A questão é muito mais complicada e você precisa, então, quando trabalhar argumentos que sabe que vai beirar os lindes da justiça comum, vai buscar uma justiça que esteja amparada no direito positivo. É o que o Alf Royce, no direito e justiça, ele trabalha. Essa sintetização entre o direito e a justiça. A justiça precisa ser encontrada no direito e o direito na justiça. Quando você falar em direito, você está falando de justiça, e quando você falar em justiça, é como se você estivesse falando direito. Outro caso, pessoal, olha essa situação aqui, que é sobre o regime inicial de cumprimento de pena. O que nós tivemos? A Lei 8.072 de 90. Que lei é essa aqui? É a Lei dos Crimes Hediondos. O que essa lei previu? O regime integralmente fechado para quem cometesse crime hediondo ou equiparado. O STF disse que não pode, porque a Constituição Federal dispõe sobre o princípio da individualização da pena. Então, cada sujeito ele precisa ser submetido a uma análise individualizada. A lei não pode já fixar o regime integralmente fechado
senão você está afastando a regra da Constituição. Ele tem direito a receber uma pena proporcional à sua falta, tem que ser observado a individualização na aplicação da pena. A gravidade em abstrato do delito não justifica o regime integralmente fechado, não pode. O STF então declarou inconstitucional essa lei. O legislador então editou uma nova lei, dizendo que o regime inicial seria fechado para quem cometesse crime hediondo. O STF, por sua vez, declarou inconstitucional essa segunda lei. Disse que não pode também a fixação por lei de um regime inicialmente fechado, porque isso vai violar o princípio constitucional da individualização da pena. E o que você acha? Isso é justo ou não é justo? Isso está sendo trabalhado dentro do direito positivo. Então, como a Constituição Federal faz a previsão expressa do princípio da individualização da pena, a justiça, de acordo com o direito positivo, pesa para esse lado de não poder. Mas agora, o que você acha dessa situação aqui, ó? Crime de tortura. A lei de tortura 9455 de 97 faz uma previsão de cumprimento inicial de pena para quem pratica o crime de conduta, adivinha? Inicialmente fechado. E o STF, aqui, ó, informativo 789, disse o quê? Que tudo bem, crime de tortura pode. Como é que fica, então, a avaliação da justiça? A Constituição Federal não faz uma previsão da individualização da pena para a Lei 8.072. Não foi dito que não pode? Então, como que fica essa situação aqui com relação ao crime de tortura? Por isso, pessoal, que eu volto mais uma vez a dizer, faz-se necessária a conscientização que se trabalhar com direito e justiça é complicado. Você precisa fazer um chamamento para a sua mente de que a justiça que você, como operador do direito, deve trabalhar é a justiça do direito positivo. Você tem que encontrar no direito positivo uma forma de se trabalhar com a justiça. E você vai observar hoje que o nosso CPC traz uma previsão de fundamentação que é essa aqui. Não se considera fundamentada decisão nenhuma do judiciário se for invocado motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Você não pode trabalhar com fundamentação genérica de justiça comum abstrata, que nada mais, nada menos significa do que uma expressão política. Você deve trabalhar com uma fundamentação que busca a justiça no direito positivo. É a justiça do direito positivo. O STF, aqui no caso da reincidência, fez esse trabalho. Você consegue ficar convencido das razões de decidir. Aqui com relação aos crimes hediondos também, e com relação aqui à tortura, isso fica um pouco mais folgado, um pouco mais complicado. Então, você sabe se posicionar, pelo menos, diante de uma situação dessa. Avançando, olha outra situação que vai mexer com você nesse aspecto do direito e da justiça. Você vai ficar, a partir de agora, pisando em ovos para falar de justiça e de direito. Quando alguém comete um crime, na mesma hora se forma uma relação jurídica penal. Então você vai ter a coletividade, aqui a pessoa que praticou o delito, e você vai ter aqui também o objeto dessa relação jurídica, que é o direito de punir do Estado e a liberdade da pessoa que praticou o crime. Formou-se uma relação jurídica. Não estou falando de processo penal, estou falando de relação jurídica, de direito material, relação jurídica penal. Nesse momento que a pessoa pratica o crime, você vai lá no tipo penal, por exemplo, artigo 121. Pena 6 a 20. Então tem uma faixa, uma pena mínima em abstrato e uma pena máxima. Por que é assim, pena mínima e pena máxima? Porque a Constituição Federal prevê expressamente o princípio da individualização da pena.
Portanto, o legislador dá uma margem de pena para que o juiz possa fazer esse trabalho de individualização. E ele faz isso à luz do artigo 59. E ele vai avaliar diversos critérios que são de difícil objetivação. As pessoas do povo olham aqui para o 59 e começam a avaliar estas situações aqui à luz de critérios de justiça do senso comum. E aí complica. Enfim, o juiz aqui, em algum processo, em determinada situação, ele vai fixar a pena. Lá no tribunal do júri, o júri condena, mas quem aplica a pena é o juiz. O juiz fixa aqui uma pena de 8, de 9, de 10, etc. Você, utilizando-se do senso comum, da justiça comum, vai avaliar o caso também e vai achar que tinha que ser de 9, de 10, de 11, de 12, de 15, de 20, pena máxima. Portanto, pessoal, o momento de aplicação da pena também traz esta problemática do direito e da justiça. Então fica difícil, nesse momento aqui de aplicação da pena, você trabalhar com senso comum, com um clamor popular como critério para a fixação de uma pena base mais elevada, mais exasperada, além do mínimo e abstrato previsto. Aí você tem que prestar muita atenção nessa aula aqui, quando chegarmos lá, da aplicação da pena, que qual vai ser o nosso árduo trabalho aqui? Mostrar para vocês os critérios mais objetivos possíveis para você trabalhar estes elementos aqui do artigo 59. Isso aqui vai ser chamado, pessoal, de circunstâncias judiciais. Por quê? Quem vai avaliar é o juiz. O legislador deixou na responsabilidade do juiz essa avaliação para fins de cumprimento do princípio constitucional da individualização da pena. Percebeu? Outra situação também que a gente vai se colocar diante dessa problemática do direito e da justiça. Olha essa notícia aqui, que foi veiculada como caso de justiça e não de direito. Cabral é condenado a mais de 33 anos de prisão por crimes da Lava Jato. Foram vários crimes. Corrupção passiva, lavagem, peculato, etc, pessoal. E a manchete do jornal vem como justiça. Isso aqui é um caso de justiça. Uma pessoa importante foi presa. Os ricos também são presos. O crime de colarinho branco é apenado agora no nosso país. Isso não é direito não, pessoal, é justiça. E isso é um paradoxo, pessoal, porque cadê o direito? A manchete tinha que trazer isso aqui, ó, como uma manchete de direito. O direito foi aplicado. Como é aplicado para o José, para o João, também foi para o Cabral. Mas aqui não, pessoal. Aqui no nosso país isso é um caso de justiça, como se o Brasil ganhasse a Copa do Mundo. Não é uma coisa normal que acontece toda hora e realmente não é. Esses eventos são recentes das autoridades, pessoas importantes, pagarem por crimes. Agora vamos lá. Estes crimes cometidos por políticos, pessoas do alto escalão, só acontecem na sociedade contemporânea? Só hoje que aconteceu isso? Não. Também no passado, também ocorria. Mas o direito não era aplicado, pessoal. Então, quando o direito não é aplicado, você não vai ter a justiça. Então, o direito vem antes. Então, você tem que entender isso. O direito vem antes da justiça. Porque, naquela época, por que que tinha a tal da injustiça? Porque o direito não era aplicado. Então, aplica o direito que vai ter justiça. Então, você vai refletindo sobre essa problemática. Foque no direito, que a justiça ela vai ser feita. E qual é a justiça que vai ser feita, pessoal? É a garantia de que todo mundo vai receber a mesma cota de benefícios que a sociedade oferece, mas também igual cota de sanções. A maior injustiça que tem, todo mundo vai concordar, é uma regra somente ser aplicada para A e não ser aplicada para B. Uma regra jurídica pode não ser considerada justa na linguagem comum, mas se for aplicada a todos indistintamente, aí você vai dizer que isso é justo, aplicou-se a todos, e isso é o ideal máximo de justiça, que todo mundo vai concordar, a mesma distribuição das cargas, dos bônus e dos ônus para os membros da sociedade. Fora isso, fora esse critério, você nunca vai saber o que vai acontecer no mundo desse direito, entre aspas, chamado somente de justiça, entendido como a justiça, algo bastante fantástico, que só assim é capaz de gerar alguma satisfação para a nossa sociedade.
Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. E na próxima aula vamos trabalhar a ideia de direito positivo e justiça a ele vinculada. Para tanto, vamos utilizar dessa modificação aqui do CPP trazida pelo pacote anticrime, que trata aqui da questão do arquivamento do inquérito policial. Vamos utilizar estas modificações, essas alterações, para trabalhar essa questão do direito e da justiça a ele vinculada à luz do direito penal, de uma relação jurídica de direito penal e não relação jurídica de direito processual. Este artigo 28, novel aqui no CPP, só serve de ponto de apoio para trabalharmos essa ideia. Então, até lá, um abraço.